sobre o teu coração. Nós estamos em uma série e estamos olhando capítulo a capítulo do Evangelho escrito pelo apóstolo João. Hoje de manhã nós falamos sobre João capítulo 3, o encontro de Jesus com Nicodemos e também a participação de João Batista. E nessa noite eu quero olhar com você o capítulo 4 do Evangelho de João e vamos falar sobre esse tema. O tema de hoje é Jesus, o nosso estilo de vida e os milagres. Você pode dizer isso comigo? Jesus, o nosso estilo de vida e os milagres. O que nós queremos observar na Bíblia aqui nessa noite é que existe uma relação muito próxima entre esses três aspectos: Jesus, o nosso estilo de vida e os milagres que Jesus opera na nossa história. E nós queremos mostrar isso através de dois personagens: a mulher samaritana e um filho do oficial do rei. Um oficial do rei que tinha um filho doente e estava numa situação muito crítica. Por favor, abra comigo a sua Bíblia em João capítulo 4 e a gente vai ler do versículo 1 a 4. João capítulo 4 e versos 1 ao 4. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. Você pode repetir isso comigo? Jesus deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. 4. E era-lhe necessário passar por Samaria. Agora, por favor, dê um salto e vamos ler o versículo 28. João capítulo 4 e verso 28. É o mesmo capítulo, só vamos no versículo 28. Diz o texto: deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens. 29. Vinde e vede um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Agora vamos dar mais um salto e vamos no versículo 40. João 4, 40. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. Diga isso comigo: Jesus ficou em Samaria 2 dias. Verso 41. E muitos mais creram nele, por causa da sua palavra. Obrigado, P. 42. E diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós sabemos e temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Aleluia. O capítulo 4, ele é um convite a gente olhar esses 3 aspectos que é tema da nossa mensagem: Jesus, o nosso estilo de vida e os milagres que acontecem quando nós andamos com Jesus. O capítulo 4, ele mostra como isso se relaciona de uma forma íntima à medida que a gente caminha com Jesus. Ou seja, à medida que você e eu andamos com Jesus, essas 3 coisas vão fazendo parte da nossa rotina. Jesus faz parte do nosso dia a dia, o nosso estilo de vida vai sendo transformado quando andamos com Jesus, e à medida que seguimos nessa jornada, nós vamos desfrutando de milagres. Esse texto, ele mostra que Jesus passa por Samaria, e olha que interessante, Samaria tinha 2 caminhos para se chegar até lá. Um caminho mais longo que passava pelo lado leste do Rio Jordão, e um caminho mais curto que cruzava o território de Samaria. A história bíblica conta que judeus não se davam bem com os samaritanos, portanto, os judeus evitavam o caminho mais curto por dentro de Samaria e iam pelo caminho mais longo, a leste do Rio Jordão.
E o que nós percebemos aqui são algumas reflexões que surgem quando a gente anda com Jesus. E eu quero falar sobre isso. Então, o slide seguinte é exatamente esse. Quais são as reflexões que surgem quando nós andamos com Jesus? Primeira reflexão é a seguinte: qual poço estamos bebendo que não está saciando a nossa sede? Nós precisamos nos perguntar todos os dias: que tipo de água é essa que nós bebemos e sempre temos que beber novamente? Que tipo de poço é esse que nós estamos acessando que parece que ele não é capaz, ele não é suficiente, ele não preenche e não satisfaz a nossa necessidade? Que tipo de hábito é esse que nós carregamos? E por mais que a gente carrega ele, a impressão que eu tenho é que mais a gente vive preso e não consegue se desvencilhar dele. Olha o que diz o versículo 13 de João 4. A mulher se encontra com Jesus no poço, como vocês veem nessa imagem. E aí, Jesus diz para ela isso que está no versículo 13: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. João 4, 13. Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. O que Jesus estava dizendo para essa mulher, irmãos? Algo muito simples. Todos aqueles que iam todos os dias lá no poço de Samaria buscar água, eles tinham que voltar. E por que eles tinham que voltar? Porque a água que era tirada do poço de Samaria não era suficiente para satisfazer as necessidades que eles carregavam. Não só a mulher samaritana, mas todos os habitantes de Samaria precisavam ir todos os dias buscar água. E por que não dizer, algumas vezes ao dia? Eles não iam só uma vez ao dia, eles iam todos os dias, e por que não dizer algumas vezes ao dia? Dependendo do tamanho da família, a necessidade de água era maior. Então alguns iam 2 vezes ao tanque, iam 3 vezes ao tanque. Tinha famílias, conta a história, que iam 5 vezes por dia no tanque de Samaria, no tanque de Jacó, para buscar água. E Jesus está dizendo isso para a mulher: mulher, quem bebe dessa água vai tornar a ter sede. Essa água não é suficiente para satisfazer as necessidades humanas. E Jesus usa aqui a sede como uma figura da necessidade, como uma figura, irmãos, do anseio espiritual que não só a mulher de Samaria, não só os habitantes de Samaria, mas o anseio espiritual que todos nós temos. Temos uma sede, carregamos uma sede dentro de nós. E essa sede não é sede por coisas, não é sede por pessoas, não é sede por poder, não é sede por fama, não é sede por reconhecimento, não é sede por dinheiro. A sede que nós carregamos é uma sede de contato com Deus vivo. E quanto antes a gente reconhece isso, menos frustrações a gente carrega na vida. Porque o fato é que existe pessoas que vão beber numa fonte e essa ida à fonte não está satisfazendo as suas necessidades. Então, quais são as fontes que a gente está bebendo? São as fontes dos prazeres? São as fontes da busca por aceitação? São as fontes da busca de reconhecimento? São as fontes do controle? Quais são as fontes que nós estamos bebendo? Olha o que Jesus disse no versículo 14 de João 4. João 4,14, Jesus disse: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Nós precisamos beber da água que Jesus tem para dar, irmão. Porque de outra água nós já estamos cheios. Já bebemos demais em outras fontes. Sim ou não? Sim ou não, igreja?
Ou você quer continuar tomando na fonte que você está tomando? A gente já bebeu demais em outras fontes. A gente já tentou muito com as nossas próprias forças. E a gente já viu que esse negócio não dá certo. E Jesus está dizendo assim para nós: deixa eu suprir a sua necessidade. Jesus está dizendo: deixa eu te dar uma água que realmente vai saciar a sua sede. É isso que Jesus está dizendo para a mulher samaritana, e é isso que ele diz aqui para nós hoje. Olha o que a Bíblia diz em João 7, versículo 37 e 38. João capítulo 7, verso 37 e 38. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus se põe em pé e clama dizendo: se alguém tem sede, que faça o que, gente? Venha a mim e beba. Duas condições aqui, presta atenção. Primeiro, ter sede. Segundo, ir até Jesus para beber. Na maioria das vezes, as pessoas param em uma dessas duas condições aqui, ó. Ou em primeiro lugar, ela não tem sede, ela quer continuar bebendo das fontes velhas, das fontes que não saciam a sua sede. Ou número 2, ela até tem sede, mas ela não vai a Jesus para beber. Você percebe que o texto aqui aparece duas condições? Se alguém tem sede, primeira condição. Segunda condição, venha a mim e beba. Não basta ter sede. Ter sede apenas não é suficiente, a gente tem que ir até Jesus para beber. Isso que ele diz aqui no verso 37, 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre, do seu interior. Nós teremos um rio fluindo de dentro de nós. Se nós bebermos Jesus, a gente vai fluir. Eu gostaria de convidar você a pensar quando é que Jesus estava falando isso. Estava acontecendo naqueles dias, irmãos, a festa das cabanas. E o que era a festa das cabanas em Jerusalém? Era uma comemoração de 8 dias, onde o povo de Israel habitava em cabanas, relembrando o tempo que eles viviam em cabanas lá, quando eram escravos no Egito e saíram e habitaram no deserto. Então eles montavam cabanas, viviam em cabanas, e essa festa, no 8º dia, eles já estavam desmontando as cabanas para cada um voltar para a sua casa. E é nesse último dia que Jesus se levanta e convida as pessoas a irem até Ele e tomarem dele, beberem dele. Jesus está, em outras palavras, enfatizando que o mesmo Deus que proveu água para Israel lá no deserto, é o Deus que provê água para o povo dele no presente. Só que esta água que ele está provendo, o próprio Jesus disse, é uma água diferente. Jesus chama ela de água viva. E aqui, irmãos, para bom entendedor, um pingo é letra, sim ou não? Se tem a água viva, irmão, é porque também tem a morta, viu? Se tem a água viva, é porque também existe a água morta. A água que produz morte. A água que produz destruição. O convite de Jesus foi amplo. Se alguém tem sede, a pessoa precisa enxergar a sua necessidade. A pessoa precisa enxergar que falta algo nela. A pessoa precisa enxergar a necessidade gritante do seu coração. Enquanto eu não olhar para dentro de mim e entender que está faltando algo, eu não posso beber. A fonte está jorrando, mas eu não consigo beber. Por quê? Porque eu acho que tudo que eu tenho já é suficiente. Todas as outras fontes que eu bebo já estão me satisfazendo. Então, primeira reflexão que a gente tem quando andamos com Jesus é perguntar que poço que estamos bebendo que não está saciando a nossa sede. Segunda reflexão, número 2.
Deus está procurando corações que se movam pela motivação correta. Jesus diz para aquela mulher no versículo 23, eu gostaria que você olhasse comigo isso. Jesus diz assim para ela: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai de que forma? Porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Verso 24, leia para nós, por favor. 1, 2, 3. Jesus diz àquela mulher que Deus está em busca de uma adoração que é fruto de um coração verdadeiro. Essa expressão, os verdadeiros adoradores, de novo, coloca uma pulga atrás da nossa orelha. Se tem verdadeiro adorador, é porque existe também o quê? Falso adorador. E Jesus diz assim: os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai. Ou seja, Deus não está em busca da adoração. Deus está em busca dos adoradores. Deus está em busca do coração adorador. Deus está em busca, irmão, da motivação que a gente carrega no nosso levantar de mãos, no nosso cantar, no nosso tocar, na nossa dança, na nossa expressão. Deus está de olho na motivação com que fazemos o que fazemos para Ele. Deus está de olho, e aqui eu vou estender esse assunto não só para o domingo, mas para amanhã, para a segunda, para a terça, para a quarta. Deus está de olho o porquê nós fazemos algumas coisas ou deixamos de fazer outras. Qual é a motivação que a gente tem quando fazemos algumas coisas e quando deixamos de fazer outras? Deus está em busca de corações semelhantes ao coração de Davi. Você vai se lembrar que Davi foi chamado de homem segundo? Não, está muito fraco. Davi foi chamado de homem segundo? Coração de Deus. Por quê? Porque Davi não errava? Porque Davi era perfeito? Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Pela motivação que ele carregava, irmão. A gente tem que sondar as motivações do nosso coração. A gente tem que olhar não só aquilo que nós fazemos, mas com qual intenção a gente faz. Porque Deus está em busca de verdadeiros adoradores. Gente que o adora com a motivação correta. Então, vejam comigo, adorar em espírito significa que nós estamos preocupados com as realidades espirituais e não humanas. Adorar em espírito, irmãos, tem a ver com a agenda de Deus e não a nossa. Adorar em espírito tem a ver em fazer o que agrada a Deus e não a nós. Adorar em espírito vai trazer contentamento para o Pai e às vezes descontentamento para a nossa carne. Adorar a Deus tem a ver com obedecer a Tua palavra e renunciar às nossas vontades. Então percebe que é sempre o oposto. Então não podemos pensar que adorar a Deus em espírito e em verdade vai trazer na gente muita alegria, muita satisfação, a gente vai ficar todo felizinho, porque não vamos. Não vamos. A nossa carne não quer adorar a Deus em espírito. A nossa carne quer adorar a Deus na carne. E sabe o que é adorar a Deus na carne? É fazer o que a gente gosta, é fazer o que a gente quer, é fazer o que a gente acha que é importante na hora que a gente acha que deve fazer. Isso é adorar a Deus na carne. E eu me preocupo muito, irmãos, com uma sociedade que está ganhando uma forma muito humanista. Do tipo assim, não, é importante que você se sinta bem. É importante que você esteja confortável. É importante que você esteja muito bem. O Evangelho de Jesus expõe exatamente o oposto.
O Evangelho de Jesus, irmãos, coloca prego na nossa cadeira. A gente não fica confortável. O Evangelho de Jesus, irmãos, nos desafia. O Evangelho de Jesus faz a gente estar aqui numa noite de domingo, onde muitos de nós poderíamos estar em casa acompanhando a rodada do Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro começou, não foi, Ciro? Podia estar em casa, podia estar acompanhando a sua série favorita. Mas por que a gente está aqui? Posso perguntar, irmão, seja honesto, quantos queriam estar aqui nessa noite de domingo, de todo o seu coração e de toda a sua voluntariedade? Levanta a mão aí, quem gostaria de estar aqui? Eu posso ser honesto com você, eu não gostaria de estar aqui. É que você é mais crente do que eu, entendeu? Por isso que você gostaria. Eu não gostaria de estar aqui. Por que eu estou aqui? Porque eu já entendi que adorar em espírito não é agradar minha carne. Adorar em espírito não é fazer o que eu quero. Adorar em espírito não é atender o meu conforto, a minha comodidade, as minhas vontades. Adorar em espírito e verdade é renunciar a nós e agradarmos a Deus. Isso é adorar em espírito. Então, quando você se sentir muito desconfortável, por favor, não pense que você está errado não, você está certinho. Quando você sentir um desconforto, uma dor, um negócio ruim, vai, mas meu Deus do céu, eu estou fazendo a vontade de Deus e o negócio não vai, e está certinho, é porque a tua carne quer que seja confortável, a tua carne quer que seja bom. Isso não é adorar. Adorar em Deus em espírito é verdade, se preocupar com as prioridades espirituais. Adorar a Deus em verdade é adorar a Deus de acordo com todo o conselho, toda a orientação da palavra de Deus. A Simone abrindo aqui o culto, ela leu o Salmo 119, versículo 10. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Adorar a Deus em verdade é esconder a palavra para a gente não pecar contra o Senhor. Então a segunda reflexão que a gente tem aqui é que quando a gente anda com Jesus, Deus procura nos nossos corações a motivação correta para se movimentar e fazer o que Ele quer. Terceira reflexão: quando a gente anda com Jesus, o impacto de um encontro com Jesus muda a nossa visão de vida. Olha isso, irmãos. Quando a gente tem um encontro com Jesus, o impacto da presença dEle muda a nossa visão de vida. Olha o que diz o versículo 29 de João 4. Diz o texto. Essa é a fala da mulher samaritana. Ela diz assim, venham e vejam um homem que disse tudo quanto eu tenho feito. Olha o que ela diz: venham, essa expressão vinde é venham, e vede, ou seja, vejam, um homem que disse tudo quanto eu tenho feito. O que essa mulher está dizendo? Vejam um homem. Vejam Jesus. Essa mulher está avisando os samaritanos que moravam na cidade dela: venham ver o homem que eu vi. Ele me disse tudo o que eu tinha feito. E aí, irmãos, você se lembra do encontro de Jesus com a mulher samaritana? O que Jesus disse para ela? Que ela tinha o quê? 5 maridos, e o atual não era dela. E ela está dizendo para os samaritanos lá: ele contou tudo que eu fiz. E o que Jesus contou que ela fez? Jesus confrontou o pecado dela. Jesus não disse assim: querida samaritana, você é muito maravilhosa e eu tenho um plano para a sua vida. Jesus olha para a samaritana e diz: vai chamar o teu marido? E aí a mulher diz: Senhor, não tenho marido. Você disse bem, porque você já teve 5 e o que você tem atualmente não é seu.
Jesus confronta o pecado dela. Mas esse confronto foi numa atmosfera de amor, de libertação, de salvação. Tanto é que essa mulher vai falar para os seus vizinhos de Samaria. Ela diz assim, venham ver o que o homem disse que eu fiz. Venham ver. Vejam esse homem. O cristianismo não é uma religião, irmãos. O cristianismo não é uma filosofia. O cristianismo é uma pessoa, é o Cristo vivo. E é isso que a mulher está dizendo: venham se encontrar com Jesus. O que me chama a atenção aqui é que Jesus impressionou e atraiu a atenção dessa mulher, confrontando o pecado dela. Jesus não disse para ela assim, você é boazinha. Jesus disse, você está pecando. Se relacionar com 5 homens diferentes e com um que não é seu é pecado. Jesus confronta a mulher samaritana. Se antes essa mulher evitava a companhia das pessoas da sua cidade, você conhece a história, porque ela era uma mulher de reputação ruim, agora ela que vai atrás das pessoas anunciar quem ela encontrou. Jesus demonstra aqui, irmãos, tanto amor e um senso de segurança tão grande que ela se sente atraída por Jesus, mesmo tendo o seu pecado exposto. E é isso que acontece. Jesus, ele nos atrai, mesmo expondo o nosso pecado. Mesmo expondo as nossas falhas, as nossas mazelas, as nossas imperfeições, Jesus, ele nos atrai. E eu amo o que acontece aqui nessa igreja toda terça-feira à noite. Toda terça-feira à noite nós estamos aqui no encontro chamando Celebrando a Restauração. E sabe o que acontece aqui, irmãos? Nós estamos construindo um ambiente seguro, onde as pessoas tenham oportunidade de expor o seu pecado e as suas falhas de caráter. E sabe o que está acontecendo nesse ambiente? Muitas pessoas estão sendo libertas, curadas e restauradas pelo poder de Deus. Sabe por quê, irmão? Pecado não é feito para ficar escondido. Eu vou repetir isso. Pecado não é feito para ficar escondido. Se fosse para alguém esconder o pecado, esse alguém era essa mulher aqui. Essa mulher tinha uma vida vergonhosa e tinha tudo para dizer, eu não vou falar quem eu sou, mas ela não falou, mas Jesus já sabia. Pecado não foi feito para ficar escondido. Davi diz que quando ele escondeu o seu pecado, os ossos dele doíam. O seu corpo tinha dores intensas quando ele escondeu o seu pecado. Mas quando ele expôs o pecado, se confessou, a Bíblia diz que ele alcançou graça de Deus, as dores desapareceram, a misericórdia de Deus alcançou ele. Quando a gente se encontra com Jesus, a nossa visão de vida muda. Quarta reflexão que surge quando andamos com Jesus. Quando andamos com Jesus no caminho da transformação do nosso estilo de vida, os milagres vão acontecendo. Irmão, sabe o que é mais lindo? Quando a gente anda com Jesus, é perceber que à medida que eu ando com Ele, os milagres vão acontecendo na minha vida. Presta atenção, eu não ando com Ele para ter milagres, mas porque eu ando com Ele, eu vou desfrutar de milagres. Milagres vão acontecer. E João 4 revela exatamente isso. Jesus andando de uma cidade para outra, de Samaria ele vai para Galileia, em Caná, onde ele transformou água em vinho, e de Caná ele opera um grande milagre. Acompanhe comigo, por favor, verso 43 de João capítulo 4. E 2 dias depois, partiu dali. Dali da onde, gente? Samaria. E ele foi para onde? Para Galileia.
versículo 46. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia. E o que aconteceu em Caná, gente? O que aconteceu em Caná, igreja? Isso, a água foi transformada em vinho, está lá no capítulo 2 de João. Então Jesus está indo a segunda vez em Caná, onde ele fez a água virar vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em uma outra cidade, chamada, presta atenção nisso, de Caná para Cafarnaum dava mais ou menos 30 quilômetros de distância. Segue o texto. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, o oficial foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte, ou seja, estava quase morrendo. Versículo 48. Então Jesus lhe disse: se não verdes sinais e milagres, não crereis. 49. Disse-lhe o oficial. O que o oficial disse para Jesus? Você percebe aqui um tom de desespero? Ele já tinha pedido para Jesus curar o filho dele, sim ou não? Jesus começa a esticar a conversa, e esse homem, em tom de desespero, diz assim: Senhor, eu preciso que o Senhor vá, porque senão meu filho vai morrer. Vamos, Jesus. Eu preciso de um milagre, porque senão meu filho morre. Versículo 50. E aí Jesus disse para ele: vai, o teu filho vive. Eu não vou, mas você pode ir. O menino está vivo. Ah, você não entendeu isso aqui, gente. Vem comigo. Caná da Galileia, Cafarnaum, 30 quilômetros de distância. Jesus encontra o oficial em Caná. E o oficial pede em favor do seu filho que está em Cafarnaum. Só que esse oficial diz o que para Jesus? Jesus, vem comigo até Cafarnaum. Vamos 30 quilômetros até a minha cidade para você curar ele lá. Jesus olha para o oficial e diz: eu não vou. Vai você. Mas eu tenho uma notícia para te dar. O teu filho vive. Pode ir. Irmão, pensa como foi esses 30 quilômetros na cabeça desse pai. Meu Deus, o menino está vivo ou está morto? Jesus, agora, Jesus podia ter vindo comigo. E agora, o que vai acontecer? Meu Deus, meu filho. Ai, será que a mãe, será que ele viveu? Será que ele melhorou? Já estou andando aqui há tanto tempo. Porque, detalhe, não tinha carro. Então você não fazia 30 quilômetros em 30 minutos. Os meios de transporte eram animais. Esse homem, como era oficial, tinha uma carruagem à sua disposição. Carruagem com cavalo. Então, bota aí uma viagem, irmãos, de 2h30, quase 3 horas. Imagine a aflição do coração desse pai. Só que Jesus tinha dito uma palavra: vai, porque o teu filho vive. Olha que coisa linda, irmãos. Versículo 51. E descendo ele logo para Cafarnaum, no caminho, saiu ao encontro os seus servos, e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. A mesma palavra que Jesus tinha dito para ele: vai que o teu filho vive, é a palavra que os servos dizem quando encontram a comitiva dele. Ele disse: o teu filho está vivo. Irmão, sabe o que mais me impressiona? É que esse milagre aconteceu na jornada, na caminhada, no andar com Jesus. Irmão, se você soubesse o quanto que Jesus quer operar de milagres à medida que você caminha com Ele.
Porque a nossa mente é muito limitada. A gente acha que Jesus é obrigado a dar as coisas que a gente quer e está tudo bem, e eu não quero andar com Ele. Mas o lance não é esse. Jesus está nos chamando para andar com Ele. À medida que andamos com Ele, milagres vão acontecendo aqui e acolá. Um dia, uma semana, uma porta, um escape, um livramento, uma salvação, uma cura. Deus vai fazendo à medida que andamos com Ele. Agora, não desista de andar com Jesus. Não veja milagre isolado de Jesus. Muitas pessoas estão decepcionadas na fé por isso, porque estão atrás de milagres sem Jesus. Estão frustradas, decepcionadas, porque foram atrás de um milagre e não foram atrás do dono dos milagres. O que eu aprendo aqui, irmãos, à medida que eu caminho, Jesus vai transformando o meu estilo de vida e milagres vão acontecendo todos os dias. Jesus testou a fé desse homem para ver se ele acreditava apenas em uma palavra que Jesus dissesse. Um outro homem disse: Senhor, diga apenas uma palavra, que o meu servo ficará são. O que a gente precisa de Jesus, irmãos? Apenas a sua palavra, apenas a sua presença. Eu já estou caminhando para o final. Eu quero convidar aqui o ministério de louvor. Eu quero que você pense nesse próximo slide. Esta é a conclusão. Na jornada diária com Jesus, a gente tem pelo menos 3 coisas acontecendo. Número 1, você pode ler? Número 2, você pode ler? Número 3, você pode ler? Irmãos, a nossa vida não será mais a mesma. Nós desfrutaremos de milagres à medida que andamos com Jesus. E porque andamos com Jesus, somos embaixadores do reino de Deus aqui na terra. Aprendemos isso domingo passado. E como embaixadores, a gente está cooperando para que milagres aconteçam na vida de outras pessoas. Então, eu quero ler o último texto. João 4, 52 a 53. Perguntou-lhe, pois, a que hora o filho se achou melhor? Esse é o oficial perguntando para os funcionários dele: que hora que o meu filho melhorou? E aí os funcionários disseram assim: ele melhorou ontem, às 7 horas, a febre, deixou ele. Versículo 54. Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judeia para a Galileia. Enquanto Jesus estava transitando, enquanto Jesus estava seguindo a sua jornada, o milagre aconteceu. O milagre aconteceu. Qual é o poço? Qual é a fonte que nós estamos indo beber, irmãos? Que fonte é essa que não sacia a nossa sede? Que fonte é essa que não preenche as nossas necessidades? O capítulo 4 de João me convida a pensar exatamente sobre isso. O que Jesus está falando, o que Ele quer fazer à medida que eu caminho com Ele. Então, nesse momento, por favor, feche os seus olhos. Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor. Queremos te agradecer por sua bondade, sua graça. Queremos te agradecer, Jesus, porque tu és a única fonte capaz de saciar a nossa sede.
Não tem como saciar a nossa sede em outro lugar, Senhor. Não tem como preencher o nosso vazio em outro lugar. Por isso, Jesus, que nessa noite, a mesma convicção que foi despertada no coração da mulher samaritana, que seja a convicção despertada no nosso coração, Senhor. Ajuda-nos a perceber que o Senhor tem uma água para nos dar, uma água diferente, uma água que jorra para a eternidade, uma água que completa e que satisfaz a nossa necessidade. Jesus, dá-nos sempre dessa água. Como aquela mulher disse: Senhor, dai-me sempre dessa água. Nós também pedimos aqui: Jesus, nos dê dessa água. Sacia a sede do seu povo. Ajuda cada um de nós a reconhecer que não há como satisfazer a nossa sede em outro lugar. Não são as pessoas que vão saciar a nossa sede, não serão os relacionamentos que vão saciar a nossa sede, não é o dinheiro que vai preencher o nosso vazio, não é, Senhor, absolutamente nada. É o Senhor, é o Senhor que nos preenche. Por isso gera esta convicção, Jesus. Querida igreja, se coloca de pé. Aleluia, aleluia. Nós vamos adorar o Senhor com uma canção, e eu gostaria que você fizesse desta canção a sua oração nessa noite. Faça desta canção a sua oração. Vamos adorá-lo.